Muitíssimo boa noite, minhas queridas, meus queridos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais uma live do nosso grupo da Economia com Tio Carlos. E vamos, para variar, falar sempre aqui dos nossos temas, dos nossos cães idosos. E a maioria desses temas, normalmente, são temas mais delicadinhos, mais melindrosos. E eu vou aprofundar e falar sobre temas que são, sim, melindrosos, delicados, porque eu acho importante. Mas esses temas que são delicados, eles são extremamente necessários, né? O que eu quero é tentar ajudar as pessoas, a você que está aí me vendo agora, um grande abraço a todos que já estão presentes aí. O que eu quero é ajudá-los a ter tranquilidade, facilidade para lidar e para ter uma vida harmônica com o seu cão idoso. Bom, qual que é o tema? Já coloquei no story hoje, né, na chamada, que é 3 maneiras de como você ajudar o seu cão idoso da forma correta a parar de sofrer junto com ele. Então vou dar aqui hoje 3 dicas básicas, dicas fáceis de resolver na rotina do dia a dia. Abraço, Cristóvão, direto do Canadá. 3 dicas básicas, fáceis de resolver, coisas do dia a dia, da rotina de quem tem um cão idoso, mas dicas importantes que podem ajudar muito, ajudar a qualidade de vida do seu cão, na longevidade e principalmente na sua segurança, na sua tranquilidade. Quem está aqui, eu sei que quem vai assistir a live, mesmo não assistindo ao vivo, depois no Reels, né? Eu sei que quem está aqui é porque ama o seu cão. Normalmente a gente ama profundamente os nossos cães. O sentimento que a gente tem por eles é de amor, de gratidão. Eles são muito bons para a gente. E às vezes assim, a pessoa está aí passando por uma situação que é dolorosa para ela e para o cão. Então, se você está nessa situação, eu aconselho a acompanhar as minhas lives e hoje a nossa live, onde eu vou falar dessas 3 situações, as 3 maneiras de como ajudar o seu cão idoso da forma correta e parar de sofrer junto com ele. Sofrimento mútuo, né? Às vezes o cão está sofrendo e o tutor mais, às vezes vice-versa. Mas o que a gente quer é que isso não aconteça. Bom, para começo de conversa, para quem não me conhece, para quem me conhece, meu nome é Carlos Vogas, eu sou médico veterinário formado pela UFMG há praticamente 30 anos, há 29 anos para ser preciso. Sou o tio Carlos. Eu atuo na área de clínica e cirurgia desde a minha formatura, há 29 anos, e na área de clínica e cirurgia dos pequenos animais, né, dos pets. O meu CRMV é o MG 5096 e hoje, eu digo na atualidade, o meu foco para os pets é especificamente na geriatria dos cães. E portanto, com este foco que a gente criou o Guia da Economia e o Programa da Economia com o Tio Carlos, focando principalmente a longevidade e a qualidade de vida desses animais. Eu quero que você consiga definir e descrever as situações do dia a dia do seu cão, que você consiga saber o que é certo e o que é errado, para que você possa cuidar e tratar dele aí na sua casa sem gastar muito. Basicamente é isso. Bom, vamos lá. Às vezes você está aí e está vendo que o seu cão está recusando comida e está emagrecendo assim, dia após dia, semanas após semanas. Ou às vezes você está tentando dar um remédio para ele que é necessário, que foi recomendado, ou um suplemento que você sabe que é bom, que é necessário, e você acaba tomando uma mordida. Ou você tem aquela sensação, pô, meu cão não está deixando eu lidar com ele mais. Será que ele não confia mais em mim? Essa é uma sensação comum.
Ou então aquela terceira situação comum, e eu digo essas coisas aqui porque eu escuto isso no dia a dia, todos os dias do meu atendimento clínico veterinário. Você está vendo seu cão tropeçando, escorregando, ou ficando mais isolado num canto lá da casa, sem interagir tanto, sem conseguir circular pela casa de vontade própria, e isso está te deixando agoniado. Ou às vezes você tenta dar essa empurrão, essa ajuda, e não adianta. E aí o que acontece? À noite você deita no travesseiro e começa a se perguntar: bom, será que eu estou cuidando direito do meu cão? Será que eu estou cuidando da forma certa? Será que eu estou deixando ele sofrer? Ou será que eu vou deixar ele sofrer? Bom, pior, né? Será que ele vai resistir? Será que ele está nos últimos dias da vida? Isso é comum, as pessoas têm esse medo, né? E elas relatam isso para mim. E no fundo, lá no fundo, o maior medo que o tutor tem, aí eu falo isso de carteirinha, é de perder o seu companheiro antes da hora, né? Aquele cãozinho que a pessoa tem uma expectativa, mas acha que por conta desse sofrimento que a pessoa não está sabendo lidar, ele pode morrer. Ele pode perder esse cão antes da hora. E aí, a pessoa vai ter o quê? A culpa. A culpa de não ter feito o que achava que deveria ter feito. Não ter feito o que ela acha que é suficiente, que deveria ter sido feito para resolver esse problema. Ou seja, o que eu fiz não foi o suficiente. Bom, e essa é a hora de maior dor. A hora que a consciência pesa, às vezes por você achar que não está fazendo a coisa certa, ou por você não saber o que é certo. E é por isso que tem essa live aqui, e é por isso que tem o Guia da Economia do Tio Carlos. Existe, gente, com toda certeza, uma forma bem simples de cuidar do seu cão. Cuidar de uma maneira correta, de uma maneira prática, de uma maneira bastante amorosa e segura. É a forma de transformar essa fase difícil da idade, da senilidade, em dias mais leves, em dias mais tranquilos, dias de qualidade de vida e principalmente dias de presença. A presença sua e do seu cão juntos. Cuidar da forma correta, cuidar da melhor forma desse cão idoso, não é um luxo. De forma alguma, não é um exagero. E também não é caro. E não é uma invenção da minha cabeça. Cuidar da forma segura e correta é possível. É mais ou menos sobre garantir a qualidade de vida, o conforto e principalmente aumentar o tempo de vida desse seu cão. Cuidar da forma correta é ajustar a alimentação. Aquela mesma ração que o seu cão sempre comeu, ela agora pode não estar sendo o suficiente, pode não estar fazendo bem para ele. Pode estar, por exemplo, incomodando a gengiva, causando dores. Pode estar com alguma carência nutricional ou algum excesso, porque o seu cão envelheceu. Cuidar com esse cuidado que eu estou falando é também, às vezes, aprender a dar aquela medicação, sem que isso vire um cavalo de batalhas, né? Sem que isso seja um campo de batalha. Dar a medicação de uma forma tranquila, sem correr o risco desse cachorro tomar doses erradas, ou sem correr o risco, por exemplo, de tomar uma dentada, tomar uma mordida. Uma terceira forma de cuidar desse cão e de saber que esse cão está sendo bem cuidado e de ter a segurança de que as coisas vão bem, às vezes,
aquelas pequenas mudanças ambientais que o cão idoso necessita. Assim como a pessoa idosa, né? Vocês já viram, vocês conhecem, vocês sabem, por exemplo, aquele corrimão que tem aí, eu estou falando de ser humano, né? Aqueles corrimão ou aquele apoio manual que existe, por exemplo, em banheiros de pessoa idosa, para ela segurar na hora que estiver tomando um banho. Isso é uma mudança ambiental que ajuda na qualidade de vida do idoso. E por que o cão não tem isso? E por que a gente não vai fazer isso para o nosso cão? Eu não estou falando daquele apoio de mão, mas uma situação de adaptar o ambiente, situação simples, para evitar, por exemplo, um escorregão que pode, por exemplo, significar uma fratura grave nesse cão idoso, o que é um problema, um pepino. Então, o que eu quero que você entenda que não é só deixa a vida me levar, é cuidar, aprender a cuidar da forma correta. Não é deixar para lá porque o cão está velho, já está velho mesmo, não adianta. Não é assim. Também não é acreditar que, mas ficar velho e sofrer no fim da vida é comum, é normal, é da velhice, é normal. Não. E não adianta assim, não adianta pensar assim, eu não tenho muito dinheiro, então não adianta, eu não vou conseguir fazer nada. Não, não se trata de gastar muito. Às vezes é gastar nada. É isso. É sobre isso esse tema, né? É sobre o amor que a gente tem, que vai ser traduzido em atitudes simples. Mas essas pequenas atitudes bobas do dia a dia podem salvar a vida do seu cão. E aqui comigo, eu vou passar para vocês essas situações, e isso vai ser com certeza uma grande oportunidade. É a chance que você vai ter de, ao aprender como, retribuir tudo que o seu cão te fez, tudo que ele fez de bom por você. Quantas vezes na hora do desespero, da tristeza, esse cão não estava ali do seu lado, cuidando de você? Aquela hora que você estava triste, desamparado, e todo mundo tem esses momentos, esse cãozinho não chegou ali abanando o rabo, te lambendo. Quantas vezes ele, só de ouvir sua voz, ele não ficou feliz? Não te deu um agrado, não te fez um afago, nem que seja emocional. E isso merece retribuição. E com isso, essa vai ser a sua chance de dizer, com atitudes, não, eu não vou deixar o meu cão sofrer à toa. Eu não vou deixar ele padecer. É aquela oportunidade que você tem de evitar o pior. Por quê? Dos 3 exemplos que nós começamos falando, eu já vou falar de novo. Às vezes, um simples erro na alimentação pode causar uma lesão séria, uma crise grave no seu cão. Um medicamento dado da forma errada, uma subdosagem, ou causando estresse, pode afetar, por exemplo, o coração do seu cão, ou o fígado, ou o rim, ou qualquer órgão. Pode acontecer. Um escorregão dentro de casa, aquele escorregão que poderia ter sido evitado, pode significar, por exemplo, isso acontece aqui, tá? Eu atendi há poucos dias um animal que levou um tombo bobo, uma cadela idosa, que levou um escorregão bobo em casa, bobo entre aspas, porque era previsível, e ela teve uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior, ela vai ter que operar, porque não pisa mais. Será que vai recuperar nessa idade? Não sei, mas é isso. Esse pequeno escorregão causou uma lesão grave. Poderia ter sido, por exemplo, uma fratura. E ela pode não se recuperar. Tudo porque o que era necessário ser feito e simples não foi feito.
agora virou uma bomba. Porque eu sei, gente, que o que a gente quer, o que você quer, eu sou dono de pet, né? O que a gente mais quer é ter paz. Paz de saber que está cuidando da forma correta, paz de ver seu cão confortável, feliz, ativo, seguro. É isso que a gente quer. E é para ter essa paz que a gente precisa ter conhecimento. E é isso que eu passo para vocês. E é isso, é sobre isso o Guia da Economia. Bom, vamos lá. Falar diretamente aquela aguinha, né? Olha o tamanho da garrafa. Beba água. Eu vou falar agora diretamente desses 3 pontos que eu já citei aqui rapidamente. Virei um pouquinho porque tinha uma luz batendo ali, não sei se estava atrapalhando. Eu vou mostrar agora sobre esses 3 pontos principais em que você, tutor de um cão idoso, pode estar errando e como você pode, de uma forma simples, ajustar, acertar, resolver até essa questão. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é um ponto que eu já citei algumas vezes nas minhas lives. Vou citar de novo, porque eu acho muito importante. A dieta, a alimentação do seu cão. A dieta, a alimentação do cão, ela é importante em todas as fases da vida. Desde o filhote até o cão senil. Mas nessa fase da senilidade, ela tem algumas especificidades que são detalhes muito mais importantes. E qual que é o jeito errado? O que é o erro que as pessoas normalmente cometem? Continuar dando aquela ração de sempre. Mesmo aquele cão tendo dificuldade, não conseguindo mastigar direito. E aí eu não estou falando só de uma ração de cão jovem ou adulto. Às vezes a pessoa está dando uma ração de cão senil, a ração da mesma marca, mas o cachorro não está conseguindo digerir de bem, porque principalmente pode estar tendo uma gengivite e não está mastigando. Então esse é o jeito errado. Não observar que ele já, por exemplo, não está mastigando direito. O jeito errado também é ignorar essa perda de peso que ele está tendo. É da idade, é normal. Ele está perdendo peso, mas nessa idade perde mesmo. Será? Ou então, ficar com dó, que esse cão já não come direito, e começar a dar restos de comida. Com aquela dosinha, com aquele carinho, né? Tadinho, vou botar esse resto de arroz com feijão, um pouquinho de carne que está aqui e vou pôr junto. Isso é um jeito errado. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é adaptar a dieta, a alimentação, à idade do seu cão. Existem sim as rações para cão idoso, mas você tem que saber se ele está comendo essa ração de forma adequada, a quantidade correta. Pode dar, por exemplo, os alimentos úmidos para cão idoso. É bom dar o alimento úmido quase sempre, mas às vezes ele é extremamente necessário para aquele cão que tem uma gengivite séria. Então esse alimento úmido, sempre que necessário, ele pode ser dado. Muitas vezes é necessário também passar alguns suplementos que são recomendados para os cães nessa terceira idade. Esse é o jeito certo. Bom, outra coisa certa pode ser dar a dieta caseira, a dieta que você vai fazer de uma forma adequada, nutricionalmente adequada, e que você vai dar para o seu cão preferencialmente morninho. Parece frescura, mas não é. Ele vai ter facilidade de deglutição, de engolir, vai ter mais palatabilidade com a ração morna. Isso já é comprovado. Então, se aquecer um pouquinho essa comida. Outra coisa importante que eu já disse antes, fracionar a dieta em pequenas porções mais vezes ao dia.
Porque o que a gente quer, e se você fizer o que é certo, o que vai acontecer é, você vai ver o seu cão comendo bem de novo, com aquela alegria que ele tinha quando jovenzinho. Come com felicidade, a gente vê, balança o rabinho, fica feliz na hora da dieta. Isso é ótimo para ele e para você. E aquele medo que você tinha, que você estava carregando, de ver ele definhar, né? Dele aos pouquinhos tá perdendo peso, definhando literalmente, sem que você consiga fazer nada. Então, o jeito errado e o jeito certo de alimentar é mais ou menos esse. Observar o que está errado, corrigir, fazer o que é certo. Isso vai fazer com que você tenha uma grande satisfação. Um segundo ponto que eu sempre falo, já falei, vou citar novamente, é a questão da medicação. E aí a gente fala de medicação, envolve muita coisa. Medicamentos para cães que têm alguma patologia onde o tratamento contínuo é necessário. Né? Por exemplo, cães com lesões articulares, eu estou falando básico. Um cão idoso com uma artrite ou uma artrose, isso é muito comum. Ele às vezes tem que tomar alguns suplementos para fazer com que essa articulação fique mais firme. Isso é um medicamento contínuo, mas ele tem que tomar. Qual que é o jeito errado da medicação? Primeiro, o jeito errado é dar uma medicação que alguém te falou que era boa, ou que você viu lá no Google, Dr. Google, o maior médico veterinário da história. Tá isso, tá aquilo, e eu olhei lá no Google, ele me mandou dar tal remédio, eu vou dar. Esse é o jeito errado. Né? Não precisa falar. Aquele remédio que o vizinho indicou, sem uma prescrição ou sem uma recomendação do médico veterinário. Esse é o jeito errado. Segundo jeito errado, tentar dar a medicação na marra, na raça, forçar o seu cão a engolir. Isso vai criar medo, vai criar um trauma, isso vai fazer com que ele sinta-se mal na hora da medicação. E aí, o que vai acontecer é, se ele se sente mal na hora da medicação, vai ser cada vez mais difícil, vira aquela bola de neve que só vai crescendo. Eu forcei para dar a medicação, ao forçar para dar a medicação, ele se estressou, ao se estressar ele não quis engolir a medicação, aí eu tenho que forçar mais um pouco, aí eu forço mais um pouco, estressa mais, engole menos, eu forço mais e a coisa só vai crescendo. Esse é o jeito errado. Terceiro jeito errado, em se tratando de medicação, é desistir. Desistir de dar, porque, não, isso aí foi uma experiência ruim, foi difícil de dar, o cachorro não tomou, eu não sei se ele tomou direito, eu não sei se ele tomou errado, não vou dar mais não. Isso aí foi uma experiência muito dolorosa para mim e para o meu cão, não vou dar. Jeito errado. E qual que é o jeito certo? Bom, seguir as orientações que o médico veterinário passou. O tio Carlos está aí para isso. E o guia da economia, nele existem diversas suplementações e medicações do dia a dia que seu cão pode precisar dar. E seguir o jeito certo, ou seja, seguir a recomendação do médico veterinário, estou falando de mim, mas eu estou falando de todos, seguindo aquela orientação à risca, é o jeito certo. Segundo jeito certo, evitar de pegar o seu cão na marra, evitar de medicar ele como se aquilo fosse uma guerra. Usar as técnicas que eu chamo de técnicas de disfarce. Com petiscos, algum alimento um pouco mais palatável que tolerável, vai fazer com que esse momento que era uma guerra se transforme numa rotina de carinho e não de briga. E quando isso se transforma numa rotina de carinho, as coisas são contagiosas, né? Ele gostou de tomar o remédio porque ele teve um afago, e ao ter esse afago, ele tomou o medicamento de uma forma gostosa, e no outro dia ele vai querer mais, e ele vai querer mais, vai ser mais fácil de dar, ficou mais fácil de dar mais, e a coisa só anda bem. Então esse é um jeito bom, né? O jeito correto. Evitar a briga. Sempre por quê?
o ideal, que todo mundo quer, é dar um remédio com o máximo de tranquilidade. Porque o medo é enorme. O medo de errar na dose, o medo de errar no medicamento, de não conseguir dar o remédio, jogar dinheiro fora porque comprou um remédio caro que não está conseguindo dar, um suplemento caro que não está conseguindo dar. E aí, nesse caso, isso pode custar a vida do seu cãozinho. É muito complicado. Bom, um terceiro ponto, dos 3 de hoje, né? Terceiro ponto importante, qual que é? Que eu tinha falado, as adaptações da casa, do ambiente, do lugar onde esse cãozinho convive com você. E qual que é o jeito errado? O jeito errado é fingir. Não mudou nada, ele só está mais velho, mas deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem, deixa do jeito que está, ele vai se adaptar. Não é bem assim. Nem sempre seu cão vai conseguir se adaptar às contingências que você está impondo para ele numa casa que não está preparada para um cão idoso. Ele não sabe falar não, gente. Ele não vai falar para você assim, nossa, esse sofá está cada dia mais alto, eu não estou conseguindo pular. Não é que o sofá está mais alto, ele está mais idoso. Ele perdeu compleição física, ele perdeu força muscular, ele perdeu agilidade. E ele vai ter dificuldade. Então essa adaptação da casa é extremamente importante. Você fingir que não aconteceu nada, que nada mudou, é o jeito errado. Aquelas escadas íngremes da casa, aqueles pisos lisos extremamente escorregadios, porcelanato, cerâmica. É lindo, né? Mas será que é prático para o seu cão? Ou então a sua cama, que é cada vez mais alta, uma cama box top, esses colchões importados sensacionais, mas que tem quase 1 metro de altura. E aí? Será que é bom para ele? Esse é o jeito errado. Outro jeito errado, ignorar que ele parou de andar, principalmente em algumas regiões da casa, porque ele não está indo mais ali e está tudo bem. Se ele parou de andar em alguns lugares, pode ser que ele está com medo de cair. Que aquele local, que antes era um local tranquilo, agora pode ser um local escorregadio. E ele está com medo. Então, esses são os jeitos errados. Deixa pra lá, né, gente? E qual que é o jeito correto das mudanças ambientais que podem fazer extremamente bem para o seu cão? O jeito correto é colocar, por exemplo, tapetes antiderrapantes em locais de muita utilização do seu cão, evitar os escorregões. Por exemplo, o jeito correto, naquela cama alta, no sofá alto que ele antes gostava de subir, que ele sentia prazer de estar ali e não estar mais. Se colocar rampa de acesso, tem um monte aí na internet, vocês podem procurar. Outro jeito correto, usar, por exemplo, uma caminha ortopédica. Nossa, mas é frescura. Cama ortopédica? Não, não é. Assim como nós, os cães têm desgastes articulares e principalmente os desgastes na coluna. Então, uma cama ortopédica pode ser o jeito correto de resolver uma dor ou um sofrimento do seu cão. Deixar água e comida mais acessível em mais pontos da casa, isso é um jeito correto de ajudar. Então são pequenas mudanças do dia a dia que vão fazer bem para o seu cão. Assim como eu estava vendo aqui, a Jaqueline disse, a minha é idosa, obesa e está com displasia coxofemoral. Complexo, né, Jaqueline? Você sabe aí melhor que ninguém o quão difícil é lidar com isso. Mas existem essas formas simples, práticas e muitas vezes baratas de resolver ou de ajudar muito para o seu cão voltar a ter qualidade de vida.
E aí, Daniele respondeu, né, do Instituto de DECEM, existem essas adaptações no Guia da Economia. Continua seguindo aí, continua acompanhando as minhas lives, que com certeza, Jaqueline, você vai aprender muito e vai te ajudar, não tem dúvida. É aquilo, gente, o desejo do tutor é um desejo simples. Ele quer ver o cão dele nesse ambiente, eu estou falando do ambiente, ele quer ver o cão nesse ambiente ter uma vida boa, não cair, não escorregar, circular bem pela casa, com segurança, com leveza. E qual que é o medo? Que um acidente dentro dessa casa vai tirar, por exemplo, a mobilidade desse cão. Ou até mesmo tirar a vida, né, gente? Um acidente, dependendo do grau de lesão, pode tirar a vida do seu cão. E aquilo que eu estava falando, pequenas mudanças, essas que eu citei, por exemplo, as pequenas mudanças do dia a dia, citei o tapete, citei a rampa, colocar água e comida à disposição. Olha que coisas bobas, assim, não tem nada de muito caro nisso, não. Essas pequenas mudanças podem fazer toda a diferença na qualidade de vida do seu cão. Eu sempre gosto aqui de colocar, às vezes, exemplos que acontecem no dia a dia. Exemplos que eu, Carlos, atendi, ou que eu ajudei, que eu aconselhei. Porque, na verdade, nós veterinários somos conselheiros, né? Muitas vezes. Então, eu gosto sempre de colocar aqui na prática coisas que aconteceram dessas que eu cito e aconteceram de verdade, para a pessoa entender e falar, não, realmente não é tão complexo assim. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, é tudo muito difícil, mas não é difícil. Desde que você tenha a orientação correta. Se você for orientado de forma correta a fazer o que é fácil, fica fácil. Agora, se você for orientado que aquilo é impossível, que é difícil, que não vai ter jeito, pronto, aí não tem mesmo. Então eu gosto de citar exemplos do que acontece no meu dia a dia, de atendimento clínico veterinário dos cães idosos, para vocês entenderem. Vou falar aqui alguns. Já peguei inúmeras pessoas, há pouco tempo atendi uma tutora, que chegou para mim e ela simplesmente me falou assim, tio Carlos, eu acredito que ele não quer mais viver. E ela falou com vontade de chorar. Ele não quer mais viver, ele só fica muito quieto e principalmente, ele não está comendo. Ela acreditava que o cão dela não queria mais viver porque ele não comia direito. Mas era o quê? Ele sempre comeu muito bem, uma ração muito seca. Ele tinha uma gengivite, tinha alguns dentes já frágeis, bambos. E o cachorro não comia por causa disso, mas ela tentava dar uma coisinha ou outra diferente e ele também não aceitava. A ração machucava a gengiva e ele deixava de comer praticamente tudo. Bom, foi básico. Um ajuste na alimentação, passou uma dieta mais saudável, menos dura e mais palatável. O cachorro voltou a se alimentar aos pouquinhos, voltou a comer bem, ganhou peso, voltou a ter energia, voltou a balançar o rabo, voltou a ser feliz e acabou o problema dela. Essa senhora que chegou desesperada achando que o cachorro estava querendo morrer, com um pequeno ajuste do dia a dia, uma coisa boba que eu passei para ela mudou de opinião e viu que não era bem assim. Quantas e quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Outra coisa que eu vejo acontecer todo dia, e que aconteceu também há pouco tempo. Tutor que chegou e que na hora que eu falei que ele ia ter que medicar o cachorro dele todos os dias, ele só olhou para mim e falou assim, não, eu odeio dar comida para o meu cachorro. Desculpa. Eu odeio dar medicação para o meu cachorro. Eu odeio, não dá, é uma briga e o pior, ele me morde. Ele está ficando bravo comigo, ele está cada vez gostando menos de mim. Palavras desse senhor. Ele descobriu que o cachorro estava bravo com ele. Mas, na verdade, ele tinha medo. Era medo.
Medo de machucar e medo realmente de tomar uma mordida. Passei uma técnica boba de ajuste, forma de dar a medicação de uma forma tranquila. E o cachorro passou, assim, ser medicado, a tomar o medicamento, mesmo sem perceber. Tapeamos esse cão. Pouco tempo depois, o tutor chegou aqui emocionado, falando assim: doutor Carlos, eu estou tão feliz com essas bobagens que você me ensinou, com essa coisa importante, que é uma bobagem, que eu digo bobagem assim, prática, né? Uma coisa simples. E ele falou: eu estou tão feliz que você me ensinou isso. Hoje, a hora de medicar meu cachorro virou uma hora de alegria, uma hora de carinho. E o cachorro está tomando medicação para regular a pressão sanguínea. Está bem, obrigado. E o tutor agora muito mais feliz, muito satisfeito. E não foi feito nada de caro, não foi feito nada, só um ajuste. Que é o ajuste que às vezes não é passado para o tutor e ele fica perdido. Eu já vi, por exemplo, é outro exemplo que eu dou aqui, de famílias inteiras entrarem aqui, todo mundo perdido, desesperado. Nós estamos todos muito tristes, deprimidos. Esse cachorro não consegue mais ficar perto da gente na hora que a gente está ali reunido, a gente não sobe mais no sofá, a coisa que ele mais gostava era subir no sofá, a gente fazia carinho nele, ele não sobe mais. E aí a gente botou um tapete no chão para ver se ele subia, a gente pega nele, ele reclama, tenta morder, não dá mais. O que esse cachorro tinha? Lesão de disco, lesão da coluna, sentia dor e escorregava. Os reflexos dos membros posteriores tinham diminuído, as patinhas de trás dele estavam mais bambas, mais fracas, por conta de uma lesão da coluna. Na hora de pular ele escorregava, então ele parou, porque ele tinha medo, o cachorro, e com isso ele parou de subir. E na hora que a pessoa pegava, como ele tinha lesão na coluna, às vezes ele tinha um pinçamento, sentia dor e gritava e tentava morder. Então era um desespero. Ele não sobe sozinho porque ele não dá conta. E a gente não consegue pegar porque ele grita. E aí isso virou esse desespero. A família ficou totalmente perdida, todo mundo deprimido, todo mundo triste. E aí, botou um tapetinho, eu recomendei, bota um tapete no chão, bota uma rampinha. Em tal lugar que ele escorrega mais, vocês vão botar um tapete que impede que ele escorregue, né? Um tapete antiderrapante. Fizemos uma rampinha boba para ele voltar a subir no sofá. Com esses tapetes e com essas rampas, o cachorro voltou a circular bem, andar melhor pela casa, voltou a se aproximar, voltou a subir no sofá, voltou a ficar junto deles. E aí a vida voltou ao normal. As pessoas estão satisfeitíssimas. Ficaram todos os três, uma família de pai, mãe e filho. Os três estão super satisfeitos porque voltaram a ter aquela convivência gostosa, harmoniosa do cachorro no sofá. Todo mundo lá vendo Netflix, inclusive o cachorro. E era um desespero. Mas é o que eu tô. Por que eu estou citando esses exemplos aqui? Essas histórias, gente, elas estão aqui para mostrar para vocês que estão me assistindo que muitas vezes o que você acha muito ruim não é o fim. O que está acontecendo é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento de qual é o jeito certo de cuidar desse cão. E às vezes a pessoa, você está aí pensando, ok, mas como é que eu vou fazer isso de uma forma organizada? Como é que eu vou fazer isso de uma forma simplificada? Como é que eu posso fazer para não errar? E é aí que entra o nosso guia da economia. Com o guia da economia, você vai encontrar os pilares para fazer esses ajustes, ter esses cuidados para melhorar a sua condição de ajuda ao seu cão idoso. Já falei algumas vezes, vou falar aqui agora para quem não ouviu. Você vai encontrar os 3 pilares do guia da economia. MECA. O que é o MECA? É o método do envelhecimento canino ativo.
que é o passo a passo para tornar seu cão mais ativo, mais saudável, mais vistoso e com mais tempo de vida. Vai encontrar o MPMA, que é o método prático para medicação amigável. O MPMA se divide em diversas situações, uma delas é essa. Esse método de medicar seu cão de uma forma tranquila, amigável, sem transformar essa hora de dar a medicação naquele desespero. Fazer com que a hora da medicação seja uma hora tranquila, agradável. E o guia da economia em geral vai ter a Meca MPMA e o guia da economia em geral, que tem as soluções práticas sobre alimentação, sobre medicação, tipo de medicação, qual medicação, quando deve ser dado, e sobre o enriquecimento e adaptação da residência, do ambiente para esse cão idoso. O guia da economia é para você deixar de carregar essa insegurança sozinho. É para você que está aí com medo de estar errando, com medo de não estar sabendo o que é certo, com medo de não saber realmente o que é necessário com o seu cão idoso. Você vai conseguir sentir paz no seu coração. Porque você vai saber e vai ver ao vivo e a cores que o que você aprendeu e o que você está fazendo é o melhor pelo seu cão idoso. Eu já falei, né? Hoje aqui eu mostrei ao vivo e a cores, né? Nós vimos aqui que existem essas 3 formas úteis e bem práticas de ajudar seu cão idoso. Ajustar a alimentação, falei hoje. Dar aquela medicação sem sofrimento, de uma forma tranquila, é outra forma de ajudar o seu cão idoso. Adaptar o ambiente, pequenas adaptações bobas do ambiente que vão ajudar demais na qualidade de vida do seu cão. Ah, mas são 3 bobagens, são 3 atitudes que podem até parecer pequenas, mas que podem ajudar muito seu cão a ter alegria e felicidade, e pode até inclusive, não é exagero, salvar a vida do seu cão. Essas pequenas atitudes, elas vão transformar a dor em conforto, vão transformar o medo em paz, vão transformar a sua culpa em gratidão. Então, não vamos esperar o pior acontecer para depois aprender. Não vale a pena viver com essa culpa. A culpa de não ter feito o que era o suficiente. A culpa de deixar para lá o que dava para ter resolvido e melhorar a vida do seu cão. Você já tem hoje, com essas dicas, você já tem hoje aí a oportunidade de começar a agir. E eu tenho certeza que se você começar a aplicar tudo isso que eu estou falando de uma forma organizada, você já tem o caminho pronto. E já tendo esse caminho pronto, o que eu quero é te convencer a dar o próximo passo. Dar o próximo passo comigo, junto, dentro do guia da economia. Porque o seu cão merece. Vocês merecem. Você merece viver essa fase da terceira idade do seu cão em paz, com amor, com tranquilidade e sem arrependimentos. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente fantástico. É o que eu falo, gente. Vou repetir. Amor de verdade não tem idade. Vamos juntos transformar o que é medo em tranquilidade e o que pode estar te deixando aí apavorado em segurança. Eu estou aqui para isso, o guia da economia está aqui para isso. Beleza? Vamos acabando a nossa live, o tempo está esgotando. Espero que tenha sido uma live proveitosa,
que essas pequenas dicas bobas que eu dei, que no mínimo entrem em sua cabeça e façam com que você pense, realmente, não é tão difícil assim. Ou, nossa, dá para mudar pouca coisa e fazer muito. O que eu quero é que você aprenda a lidar com uma situação do cão na terceira idade, fazendo com que ele tenha uma longevidade maior e que você se sinta feliz e tranquilo. Beleza? Beleza, Jaqueline? Gente, é isso. Um forte abraço a todos. Se você gostou da live, se houve alguma informação aí que você acha que é relevante, se você está gostando do conteúdo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa. Aquele seu amigo, aquele seu parente que tem um cão idoso e que você está achando que ele não está sabendo lidar com a situação, ou que ele mesmo já disse, nossa, meu cachorro está idoso, está me dando um trabalho. Peça para ele me acompanhar, peça para ele assistir as lives. É para isso que eu estou aqui, para ajudar. Beleza? Cristóvão, forte abraço, viu? Não precisa agradecer os cuidados com a Gaia. A Gaia é uma cadela idosa que está aqui no Brasil. Os pais do Cristóvão cuidam. E é para isso que a gente está aí. Queridos, queridas e queridos, uma boa noite, um forte abraço. Curta, compartilhe, comente se quer saber de mais alguma coisa. Estou aqui para isso. Até sexta-feira, às 20h30. Mais uma live da Economia com o Tio Carlos. E continue me acompanhando e compartilhe. Forte abraço, gente.